Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Em todas as dispensações, nota-se a figura e a presença do Cordeiro. Durante a dispensação da graça, ele é gerado pelo Espírito Santo no útero de uma virgem chamada Maria, cumprindo assim, literalmente, a profecia de Isaías. Nesse mesmo livro, o profeta vaticina seu sacrifício e morte em uma das mais expressivas passagens bíblicas. A morte do Cordeiro foi uma demonstração plena e maravilhosa do amor de Deus em favor da humanidade. Na palavra do apóstolo Paulo, esse amor é expressão maior do próprio Cordeiro. Ao morrer voluntariamente na cruz pelos pecadores, o Cordeiro puro e incontaminado derramou o seu sangue e, por meio deste, redimiu o homem dos seus pecados. A sua morte atendeu à exigência da justiça divina. De modo, os ímpios pecadores são reconciliados com o Pai. A morte vicária do Cordeiro revela, acima de tudo, graça de Deus. Jesus desceu do céu e veio à terra, onde se encontravam os homens, mortos em delitos e pecados, para, por seu infinito amor e misericórdia, vivificá-los juntamente com ele. Deus não deseja que ninguém esteja distanciado dele e se perca, sem conhecer a verdade salvadora. O Cordeiro veio salvar e buscar os que estavam perdidos, segundo a ótica e perspectiva humanas. Os perdidos no deserto do mundo, os que se perderam dentro de casa, e também os perdidos que abandonaram a casa do Pai. Um dos principais objetivos do nascimento do Cordeiro foi a fundação e edificação da Igreja. Deus a projetou em seu coração, fundou-a em Cristo e inaugurou pela ação do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então, ela vem sendo edificada a cada dia. Os membros da Igreja formam um corpo, cuja cabeça é Cristo. O Senhor zela por sua manutenção, ou seja, ele trabalha no sentido de fazer receber os benefícios outorgados pela unidade dos seus membros, vindo assim a apropriar-se dos tesouros do conhecimento e da revelação. A incipiente Igreja do Cordeiro dava os seus primeiros passos em Jerusalém. Conforme foi agregando novos membros, passou a reunir-se como corpo, a família de Deus, e rebanho conduzido por um único pastor. Com a direção do Espírito Santo, os novos conversos e cristãos viviam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A Igreja do Cordeiro retinha o ensino apostólico relacionado à divindade de Cristo, a salvação pela graça, ao batismo em águas, ao batismo com o Espírito Santo, a Trindade Divina e a segunda vinda de Cristo. A Igreja do Cordeiro revela sua perseverança quando ora em todo o tempo, pela manhã, em ocasiões emergenciais, diante das lamentações, em tempos de paz ou de guerra, para demonstrar gratidão ou interceder. A Igreja do Cordeiro demonstra o amor agape, no ser de Cristo, no estar em Cristo, no amar em Cristo e na unidade em Cristo, em unanimidade em todos os lugares. A Igreja do Cordeiro vive com alegria e simplicidade. A Igreja mantém-se perseverante quando obedece ao mandado do Cordeiro, consciente de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Assim, tenazmente dedica-se ao evangelismo e às missões, ganhando para Cristo pessoas em todos os lugares, em todo o tempo, enquanto é dia. O Cordeiro Santo, inocente, justo, misericordioso
é glorificado no céu e na terra, debaixo da terra, pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. E ele virá outra vez para ser glorificado em seus santos. A morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é o maior, mais valioso evento na história humana. A profecia se cumpriu literalmente. O sangue inocente e poderoso que Cristo derramou na cruz foi suficiente para satisfazer a justiça divina, redimir o homem da condenação do inferno e conceder-lhe a vida eterna pela fé em seu sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue, isto é, a morte sacrificial de Jesus Cristo, aplacou a ira de Deus contra nós e assegurou-nos do que seu tratamento para conosco será propício e favorável. Daqui por diante, em lugar de demonstrar-se contra nós, ele fará por nós em nossas vidas e experiências. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Essa palavra ela se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele morreu naquela cruz para que nós viemos ser pessoas diferentes, para que nós não venhamos cometer os pecados que outrora o povo de antigamente havia cometido. Muito pecado, muita coisa que está acontecendo hoje em dia também. Então é para nós ser pessoas diferentes. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, para que nós não viéssemos morrer também no pecado e não tivesse a vida eterna. Por isso ele fez isso, para que nós venhamos ser salvos. E aí a gente não podemos mais ficar brigando, xingando, gritando. A gente tem que fazer de tudo para não brigar, para não falar mal dos outros, para viver só em harmonia, em amor e paz, alegria. É isso que Deus quer de nós, porque é isso que nós vamos ter no céu. Se nós não tivermos isso aqui na terra, como é que nós vamos se comportar no céu? Então, por isso nós temos que pedir ajuda para Deus mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, para que a gente veja ser pessoa do jeito que a palavra quer que nós faça. Então, a gente olha na palavra, lê a Bíblia e nós vamos ser igual a palavra pede para nós ser, para que a gente não venha perder a salvação e morar no inferno em vez de morar no céu, porque Deus ele está chamando nós e não quer que ninguém se perca, para que nós vamos para o céu, querendo que nós vá para o céu. Mas tem muitas pessoas que não aceitam o sacrifício de Jesus e que fica tirando sarro de Deus, e essas pessoas vão diretamente para o inferno se elas não mudar o comportamento dela, não mudar o caráter dela, não ser pessoas de Deus, pessoas que façam a diferença, não ser melhor do que ninguém, mas fazer a diferença nesse mundo tão corrupto, nesse mundo tão ingrato, nesse mundo tão sujo, nesse mundo violento. Nós temos que fazer a diferença, sermos filhos de Deus, é isso que Ele quer de nós. Então, oremos. Pai amado, abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, ajuda elas, meu Pai, a ter uma mudança de vida, Senhor, porque, meu Pai, lá no céu não entra bagagem, lá no céu não entra mentira, lá no céu não entra contenda, lá no céu não entra briga, lá no céu não entra, meu Pai, pessoa de mau caráter, lá no céu não entra pessoas, meu Pai, ladrona, lá no céu não entra pessoas, meu Pai, que tem pecados, meu Pai, assim, meu Pai, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo, meu Pai. Se nós tivermos os frutos do Espírito Santo, nós não vamos cometer, meu Pai, esse pecado, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo para não cometer tal pecado, para nós não ficar de fora, que nem aquelas 10 virgens, que a porta não foi aberta para ela, não foi aberta para ela, porque elas estavam andando de qualquer jeito. E Deus não quer que nós andamos de qualquer jeito. Deus quer sim que nós venhamos andar com Jesus e com o Espírito Santo. É isso que Ele quer, que nós venhamos andar e sermos filhos de Deus. Andar com a palavra, andar com o ensinamento, para que nós venhamos ser povo de Deus, filho de Deus, família de Deus. É isso que Ele quer de nós. Por isso, vamos ler a Bíblia e vamos conhecer nosso Deus, para que podermos mudar as nossas atitudes. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.